Amados irmãos, graça e paz. Graça e paz, irmãos. Eu acho que vocês estão provocando. Abram sua Bíblia aí, suas Bíblias em Atos, no capítulo 17. Hoje nós vamos fazer a segunda parte do discurso de Paulo no Areópago. Atos, no capítulo 17. Lembrando aos irmãos que Paulo chegou em Atenas, na Grécia, se depara com um cenário belíssimo de cultura, mas de muito paganismo, idolatria, e ele começa a pregar o evangelho, falar sobre a ressurreição, e Paulo é convidado a palestrar sobre a ressurreição no lugar que tanto é um concílio, quanto um lugar chamado Areópago, onde eram discutidas questões importantes, sobretudo questões de ordem político-administrativa. E em um dado momento, Paulo, e aqui eu vou utilizar o versículo 22 e 23, que foram os últimos versículos que nós vimos. Não está funcionando aqui não. Isso, versículos 22 e 23, foram os últimos versículos que nós vimos de Atos 17, e o texto diz: Então Paulo, levantando-se do meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, eu percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido, pois é esse Deus desconhecido que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. E agora Paulo começa a falar, a pregar o evangelho no Areópago, que tanto é um lugar quanto um concílio. Pode ir adiante, aqui não está passando. Isso. Vamos lá. Versículo 24, 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Só um momento, olhe para mim. Irmãos, tudo aquilo que Paulo está falando é profundamente bíblico. Ele está reverberando Isaías 42:5, que diz o seguinte: é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, espalhou a terra e tudo que dela procede, dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Paulo enquadra a filosofia dos dois grupos que ali estavam, colocando a revelação de Deus no lugar da filosofia histórica. Essa filosofia enxergava deidades em vários aspectos da humanidade, é verdade, mas essa filosofia grega, ela não tinha um processo claro para falar sobre a questão da criação. E Paulo começa mostrando Deus através da criação. Paulo confronta com o monoteísmo, o panteísmo dos estoicos. E aqui, irmãos, Paulo vai reverberar textos do Antigo Testamento no seu discurso, como, por exemplo, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, lá diz: Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter o Senhor, muito menos esse templo que eu mesmo construí. Esse texto é um texto em que Salomão está apresentando diante do Senhor o templo que ele havia construído. E ele mesmo, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo,
reconhece que nenhum templo pode conter o Senhor. Ele é maior do que tudo, é maior do que todas as coisas. Paulo vai reverberar Isaías 66, os versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês haverão de edificar-me? É este o lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta ao Senhor. A este eu estimo. A quem? Aquele que é humilde e que é contrito de espírito e que treme diante da minha palavra. Paulo vai reverberar a teologia do Antigo Testamento nas palavras do salmista, no capítulo 50, dos versículos 8 a 10. O salmista diz: não acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Eu não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Paulo diz que esse Deus é criador, todas as coisas estão sob o seu controle, ele não pode ser plenamente servido por mãos humanas, muito pelo contrário, é dele a vida, todas as coisas partem dele, ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Tudo parte do Senhor, confrontando o panteísmo do outro grupo filosófico. Ele mostra que esse Deus, ele não é um Deus como os deístas com D pensam, um Deus que fez tudo, fez todas as coisas, deu corda, deixou funcionando e deixou para lá. Não, o Deus de Israel é um Deus que é transcendente, é maior de tudo, do que tudo aquilo que ele criou, mas ele é imanente, ele participa, ele atua na manutenção, ele interage, é pessoal, não somente criou, mas sustenta tudo aquilo que fez. Ele é autossuficiente, cuida diariamente do homem, ele é a fonte de vida, ele dá a respiração a todos os que vivem na terra. Em seguida, se puder passar aí, os versículos 26 a 28, 26, 27 e 28, o texto diz: de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ele fez esse homem, versículo 27, para buscar em Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Irmãos, desse pequeno fragmento de texto nós podemos destacar 4 coisas, ainda falando sobre a questão da criação. Uma coisa interessante, irmãos, os judeus, eles enxergavam a humanidade divididos em 2 grupos, os judeus, que eram eles mesmos, e os gentios, que eram os povos que não eram judeus, né? Então, essa é a forma do judeu ver o mundo. Os gregos tinham uma forma muito semelhante. Os gregos enxergavam o mundo como sendo eles, os gregos, e quem não fosse grego era considerado bárbaro. Todo aquele que não tivesse nascido na Grécia era considerado bárbaro. Aí aqui, irmãos, o que é que Paulo mostra na sua teologia? Paulo mostra que tanto judeus quanto gregos estão equivocados em dividir os homens em subseções, em subgrupos. Na realidade, todos nós partimos de uma só matriz, de origem divina. É o que Paulo afirma no versículo 26.
De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Ele está desafiando esses conceitos que os povos tinham, sobretudo judeus e gregos, sobre a humanidade. Irmãos, isso significa que a raça humana ela é integralmente relacionada e os seus membros eles povoam toda a terra, como o texto diz. Há uma origem comum. De forma prática, o judeu, ele não deve desprezar aquele que não o é. Ele não pode desprezar o gentio. De forma prática, o filósofo ateniense, ele não pode desprezar o judeu, nem qualquer outro povo, qualquer que seja. Foi o Deus Todo-Poderoso que criou a humanidade, que governa e que sustenta. E por essa razão, o homem deve reconhecer esse Criador e Senhor sobre todas as coisas. Segunda coisa que nós podemos destacar desse fragmento de textos, versículos 26 a 28, é a providência de Deus. É um Deus de providência. Veja que o texto diz assim: havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, é Deus quem está no controle de tudo. É Deus quem está no controle da história. É Deus quem delineia épocas. É Deus quem delineia fronteiras. Outra coisa interessante, a terceira coisa que nós podemos ver desse texto, é a busca. O homem, ele foi criado para a glória de Deus. E Paulo mostra isso no seu texto. Paulo diz que Deus expressou um duplo propósito ao criar o homem. Em primeiro lugar, para habitar na terra. Veja o que o texto diz logo no começo. De um só homem fez todas as nações. Para quê? Para habitarem sobre a face da terra. Mas você vai perceber que de um só homem, essa humanidade ela foi feita para que buscassem ao Senhor, ou seja, glorificassem a Deus. Deus criou o homem para que este o adore. Veja o versículo 27, para buscarem Deus. Para buscarem Deus. Obrigado. Se porventura tateando o possam achar. Ou seja, é uma das grandes características do homem, se não o seu objetivo último e mais importante. Deus nos resgatou para a glória dele. Quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos executando um grande propósito do Senhor. E aqui, irmãos, é bom lembrarmos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, ou seja, quem se aproxima de Deus, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quarta coisa que nós podemos aprender desse fragmento de texto é a presença desse Deus. Confrontando os panteístas, que dizem que tudo é Deus, Paulo diz que esse Deus é um Deus de relacionamento. O apóstolo, ele passa de um conceito geral das nações para um conceito específico da individualidade da pessoa, ensinando que essa questão de intimidade com Deus está baseada no relacionamento individual, é entre Deus e o homem. Todo ser humano é pessoalmente responsável por isso. E como uma prova do seu conhecimento, como uma prova de que ele tem domínio sobre aquilo que ele está falando, ele pega textos dos poetas gregos de sua época, que faziam alusão a Zeus do panteão, e ele modifica o texto desses poetas, aplicando a Deus, o Deus verdadeiro. A primeira parte é quando diz o seguinte: pois nele vivemos, nos movemos e existimos.
Esse fragmento é de um poeta cretense chamado Epimênides. E esse fragmento era atribuído a Zeus. E Paulo utiliza esse fragmento mostrando que as palavras de Epimênides estão certas se aplicadas a Deus, porque este sim é aquele que dá a vida. A segunda parte, a segunda oração, quando diz, porque dele também somos geração, é de outro poeta chamado Aratus, em alguns livros, Cleanto. Ele é um poeta da Sicília, da Ásia Menor, ele é compatriota de Paulo, e esse texto é um fragmento de um poema que também era atribuído a Zeus, mas Paulo retira esse poema de Cleanto, de Cleanto, né, de Aratus, e retira esse fragmento e aplica ao Deus Todo-Poderoso, porque de fato é de Deus que nós somos gerados. E aqui Paulo vai fazer uma crítica velada à irracionalidade da idolatria ateniense. Meu irmão, passa aí, por favor, para o slide próximo. Opa, aqui está funcionando. Voltou a funcionar. Ressuscitou. É porque o texto é sobre ressurreição. E ressuscitou a maquininha aqui. Versículo 29, o texto diz assim: portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Irmãos, Paulo tinha passado um tempo observando Atenas. Paulo tinha visto as mais de 30.000 estátuas que haviam naquele lugar. E, ao observar tudo isso, e tendo uma estátua destinada ao Deus desconhecido, Paulo começa a mostrar para eles que não é racional adorar a algo que foi feito por mãos humanas. E tanto o homem quanto o material que é fabricado esses ídolos, ele provém do Deus poderoso que fez todas as coisas. Então não é racional, não é algo lógico. E Paulo nos mostra que o homem, quando ele faz alguma coisa no sentido de adorar, ele produz algo e adora, ele transgride a ordem divina. Ao fazer imagens de escultura e adorá-las, além de irracional, ele está transgredindo o ser de Deus, porque foi Deus quem criou o homem, foi Deus quem criou esses materiais. Versículos 30 e 31, o texto diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que irá julgar, ou que julgará, o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o, ou seja, ressuscitando este homem dentre os mortos. Aqui, irmãos, Paulo mostra aos atenienses o núcleo da pregação do Evangelho, o arrependimento e a fé em Jesus que venceu a morte. E esse Deus que um dia haverá de julgar a todos. Isso faz parte do Evangelho. Nós podemos observar aqui duas coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, os teólogos dizem a teologia do deixa passar. O que é isso? Irmãos, o tempo para trás, o Senhor não leva em conta. Isso não está escrito só nesse texto. Nesse livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 17,
E no capítulo 13, no versículo 27, essa ideia já é pregada na igreja primitiva. Eu gostaria de que vocês vissem isso na teologia de Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, os versículos 19 e 20. O texto diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Versículo 20. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Na teologia paulina, ele entende que todos os homens, ao observarem todos os atos do Senhor, tudo aquilo que Deus faz, presume-se que esses homens não podem se desculpar dizendo: Deus não existe. Deus se revela através da sua criação. Aí o que é que Paulo mostra? Veja a continuidade. Mas quando esses gentios ouvem a proclamação do Evangelho, seus tempos de ignorância chegam ao fim. Se ouve as boas novas e não se arrependem, eles perdem a oferta da salvação de Deus e sofrem, consequentemente, o castigo eterno. Esses povos estavam na ignorância e a justiça de Deus atuava de acordo com os limites desses povos. Agora, irmãos, uma vez encarnado Cristo, o Evangelho pregado, a verdade chegando, os tempos de ignorância não são tratados mais como tempos de ignorância. É necessário ter muito cuidado, muita sensibilidade em relação a isso. Paulo não fala isso uma vez só, não. Se você pegar a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, dos versículos 23 a 26, Paulo vai defender a mesma coisa. Olha só o que é que o texto diz. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25. Deus o ofereceu, ou seja, ofereceu esse Cristo como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm a fé em Jesus. Paulo diz aos filósofos atenienses: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas cuidado, porque vocês estão ouvindo e agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Cristo derramou o seu sangue na cruz pela remissão do pecado e é dito a todos os povos de todas as nações, tribos, raças e línguas. É dito a todo mundo que se arrependam, creiam, cessem de viver na ignorância, no pecado. Tão logo ouçam o evangelho a ser proclamado, esse evangelho que está sendo proclamado por Paulo. Segunda observação que eu gostaria de fazer aí, irmãos, e que muitas vezes chacoalha a nossa vida. Sabe o que é? Esse Deus que é criador, que mantém todas as coisas, que é provedor, autossuficiente, não precisa de templo, não precisa de pessoas para servi-lo. Esse Deus, um dia, ele vai julgar todo mundo. Existe um julgamento final.
existe um final de tudo. Um certo dia haverá um dia de julgamento. Isso é profundamente pregado em Atos. Atos 10, 42 diz que, o texto diz assim: ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Deus estabelece Jesus como um juiz, o tempo muitos dizem o tempo da graça, as portas estão abertas, mas haverá um certo momento em que essa história não será dessa forma mais. Haverá um certo momento em que todos nós haveremos de prestar contas diante do Senhor. Versículo 31, Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que ele escolheu. E ele deu certeza disso a todos, ou seja, Deus dá certeza do dia final, do julgamento e do homem, quando ele ressuscitou esse homem dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é a certeza de que um dia nós vamos estar diante de Deus e o Senhor vai passar em vista toda a nossa vida. Irmãos, é interessante aí que aqueles que fizeram a sua aliança com o Senhor Jesus entendam que as obras haverão de ser fruto de julgamento desse próprio Deus também. Você está livre da condenação eterna, mas você recebeu talentos, dons, você recebeu coisas, Deus te deu oportunidades, e as suas ações haverão de ser julgadas. Não tem o que fazer, a teologia é muito simples em relação a isso. Porque tem muita gente que pensa que depois que fez ou teve o seu encontro com o Senhor Jesus, que ele nunca mais vai ser julgado, e pelo fato de ter feito esse encontro, a sua vida não passará por mais nenhum crivo de julgamento. E o texto bíblico não nos mostra assim. Nós vamos estar com o Senhor eternamente, é verdade, mas os nossos atos, as nossas ações, elas vão ser julgadas de forma qualificativa naquilo que o Senhor premia. No caso, na questão dos galardões. O galardão é algo que é fruto do julgamento de Deus sobre aqueles que vão estar com Ele. E houveram pessoas que vão, naquele momento, terem grandes surpresas do Senhor. Homens, mulheres de oração, mulheres de fé que não negaram a sua fé diante de circunstância alguma. Naquele grande momento, vão estar sendo agraciados com a presença eterna desse Deus, mas também sendo por Ele bonificado através do galardão. Isso é uma teologia bíblica, nós não podemos negar isso. Não viva como se as suas ações não tivessem nenhuma consequência. Tenha cuidado com a sua vida. Sobretudo você que teve o seu encontro real e pessoal com o Senhor Jesus, faça uma análise da sua vida, se você de fato tem potencializado a sua vida para o reino, se você tem potencializado os seus dons, se você tem potencializado as oportunidades. Muitas vezes nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho, de fazer o bem a alguma pessoa. Tiago nos mostra de forma muito clara que quando podemos fazer o bem e não fazemos, estamos pecando. Todas essas coisas, irmãos, são contadas. Na teologia de Mateus, lá tem um texto que diz que até as nossas palavras nós haveremos de dar contas delas. É um crivo muito, muito alto. Se não for o Senhor em nossas vidas, irmãos, nós não alcançaríamos diante de Deus justiça alguma. Mas por causa da justiça de Cristo na cruz do Calvário, pessoas falhas, falíveis como eu, como você, poderão estar naquele último dia de joelhos
adorando ao Senhor sem nenhuma sombra de medo nos nossos corações. Mas há um fato: o que nós fazemos haverá de ser julgado também. Aqui, irmãos, depois que esse evangelho é pregado, quando Paulo fala sobre ressurreição dos mortos, os ouvintes de Paulo começam a não demonstrar mais interesse naquilo que Paulo estava falando, porque para esse povo, essa questão da ressurreição dos mortos é uma coisa muito forte. Na filosofia grega, é uma coisa inconcebível. Aí depois que Paulo prega o evangelho, veja o que é que acontece. Olha só a reação. Versículos 32 a 34. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, três grupos. Primeiro grupo. Uns zombaram. E outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Dois grupos. Uns que zombam e uns que adiam. Versículo 33. A essa altura, Pedro se retirou do meio deles. Versículo 34, o terceiro grupo. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, ou seja, era alguém que fazia parte do conselho dos Areópagos e muito provavelmente na área administrativa, pois ele tinha esse título, e uma mulher chamada Dâmaris. É possível que ela tenha alguma influência à época, pois ela foi citada pelo nome, mesmo não sendo esses dois os únicos. Haviam outras pessoas que também creram. O texto diz, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Irmãos, eu gostaria de destacar algumas verdades espirituais para nós nessa noite. A primeira verdade espiritual que esse texto me traz, e aqui inspirado na obra de um teólogo chamado Warren Wiersbe, ele diz que no discurso de Paulo, nós aprendemos sobre a grandeza de Deus. O nosso Deus é um Deus criador. E Paulo confronta os gregos, as duas filosofias, os epicureus e os estoicos. Os epicureus, eles eram ateus. Eles afirmavam que a matéria sempre existiu. Para os epicureus, Paulo está dizendo, há um Deus criador de tudo. Os estoicos, panteístas, eles dizem, tudo é Deus, é o Espírito do universo, ele deu corda em tudo e deixou para lá. Aí Paulo diz, não é assim não, esse Deus que criou tudo, que criou todas as coisas, transcendente, grande, mas é imanente, ele quer se relacionar, ele quer habitar, ele não é um Deus impessoal, ele não é um Deus irascivo, como o Deus dos muçulmanos, é um Deus de amor, que tem no seu coração a ampla satisfação em abençoar aqueles que se chegam a ele. E meu irmão, meu amigo, você que está me vendo pela internet inclusive, se no seu coração você colocou esse desejo de verdadeiramente conhecer o Senhor, não se preocupe, não é só você que está andando para Deus, Deus também estará andando para você. Segunda coisa que nós aprendemos do texto de Paulo, irmãos, é sobre a bondade de Deus. É Deus quem provém todas as coisas. O templo não pode conter esse Deus. Os cultos são incapazes de acrescentar qualquer coisa a Deus e à sua glória. Deus criou e é Deus quem cuida. Deus não está distante da criação,
Deus não se confunde com a criação, como creem os panteístas. Ao contrário, mesmo sendo maior e distante do que ele criou, ele está presente e ele cuida daquilo que ele criou. É Deus quem dá aquilo que precisamos. O que é que mais precisamos? A vida, a respiração. Eu acho fantástico a atualidade dos textos bíblicos. No momento em que lutamos contra uma pandemia que nos fez observar para as coisas mais simples da vida como de uma certa importância, sobretudo a capacidade de respirar como uma das características daquele que está vivo. A Covid nos colocou em xeque isso. Nos colocou em xeque, nos mostrando, irmãos, como é importante você inspirar, expirar. Uma coisa aparentemente simples, mas se você tem feito isso, se você está fazendo isso, é uma prova da misericórdia de Deus sobre sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Pelo menos muitos de nós não temos precisado de nenhum auxílio mecânico para poder respirar. Existem pessoas que estão tendo a necessidade, até mesmo crianças, estão tendo a necessidade nos hospitais para continuarem vivos, que estejam ligados a alguma máquina que lhes proporcione respirar mecanicamente. Pelo menos nós aqui neste lugar, não vejo nenhuma UTI móvel aqui neste lugar, o que nos dá a alegria de louvarmos a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado, nós estamos respirando e estamos vivos. Terceira coisa, irmãos, o governo de Deus. Esse Deus, ele é soberano. Nos dias de Paulo, os Césares romanos, eles se consideravam senhores. Nos dias de Paulo, eles se consideravam divindades que deveriam ser adoradas. E é nesse contexto que Paulo diz, que Paulo anuncia que o verdadeiro Senhor é o Deus que criou os céus e a terra. É Ele que está acima de toda autoridade. Irmãos, Cristo está acima dos deuses do panteão grego ou romano. Cristo está acima dos Césares. Cristo está acima do Estado. Jesus, ele é Senhor do céu e da terra. Não é à toa, irmãos, que Jesus diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor do universo. Descanse o seu coração. Pode vir a terceira guerra mundial, mas nós estamos na mão daquele que conduz essa história. Nós estamos nas mãos dele. Descansemos o nosso coração. Quarta grande verdade, a graça de Deus. Esse Deus, ele é salvador e é juiz. Um Deus que salva todo aquele que se arrepende dos seus pecados. Um Deus que salva todo aquele que faz em Cristo Jesus uma aliança diante dele. Mas há um juízo, e eu quero lembrar os irmãos desse juízo de Deus. E aqui, irmãos, um dos grandes pontos da ética cristã ocidental é que o homem, em tese, ele se espelha na bondade e na justiça de um Deus que é maior do que ele. Um Deus que é mais justo do que ele. Um Deus que conhece tudo profundamente, todas as coisas, e julgará com justiça. Três coisas nós podemos entender desse pequeno momento. É que o juízo de Deus,
ele vai ser universal, irmãos. Deus vai julgar o mundo, os vivos, os mortos, os grandes, os pequenos, os justos, os injustos, todos estão incluídos. Ninguém escapa do juízo de Deus. É possível que você que esteja me vendo aí pela internet tenha uma vida de engano. Engane a sua esposa, engane os seus amigos de trabalho, engane os seus familiares, engane a Receita Federal com uma declaração fraudulenta, engane a Receita Estadual. Mas só tem uma coisa, irmãos, não tem como enganar Deus, não. E haverá um certo momento em que Ele vai colocar tudo em pratos limpos. Segunda coisa dessa justiça é que o juízo de Deus, ele é justo. Deus, ele vai julgar com justiça. Todos os segredos serão revelados. Deus conhece tudo profundamente. Não existe a possibilidade de erro judicial. Deus, como juiz, ele conhece não só as ações, como as intenções. Ele não olha só o exterior do homem, ele olha o interior também. E o que é que nós temos de última característica desse juízo? Já está definido. O dia já foi marcado, o juiz já foi escolhido. Nós não sabemos quando ocorrerá, não sabemos qual é o dia, não sabemos qual é a hora. No entanto, todos nós já sabemos quem é o juiz. É o próprio Senhor Jesus. As nações vão ser julgadas, os anjos vão ser julgados, as pessoas também. Nós aprendemos de Paulo algo muito importante nessas características. Sabe o que é, irmãos? Se você vai pregar o Evangelho, prega o Evangelho inteiro, todo, sem parte. Não tem como eu falar da graça de Jesus sem falar em pecado. Não tem como eu falar para a humanidade, se arrependa, se eu não disser que um dia haverá um juízo. Não tem como eu falar de que aquele que fez o seu relacionamento com Deus em Cristo vai estar com Ele no lugar glorioso que é caracterizado como sendo o céu, se eu não falar da existência de um lugar de pranto e de ranger de dentes chamado inferno. O Evangelho, ele tem que ser apresentado todo, completo, em todas as estruturas, mostrando que na doutrina de Deus não existe criação se eu não falar da cruz. Não haverá salvação se eu também não falar de juízo. Todas essas coisas estão no mesmo pacote e todas elas precisam ser faladas. E a última grande lição, uma lição para todos nós, inclusive que pregamos o Evangelho. As reações à mensagem do Evangelho, elas não são iguais. Sempre vai ter 3 grupos. Todas as vezes que você pregar o Evangelho, vai ter um grupo que vai rir da sua cara, vai escarnecer. Isso é fato, não é novo. O texto nos mostra. Paulo prega no Areópago, quando ele termina de falar, fala sobre ressurreição, tem um grupo que zomba dele. Do mesmo jeito, irmãos, se você falar da fé que está em seu coração, dependendo do lugar, é possível que você seja chacotado na hora, porque essa reação, ela não é nova, sempre acontecerá. Outra reação que sempre vai acontecer, vai ter gente
que vai até se interessar, mas vai dizer, não é agora não, mais para frente. Vai ter gente que vai adiar. Se você vê, depois que Paulo prega no aerópago, teve um grupo que diz, Paulo, é o seguinte, sobre esse negócio de ressurreição, depois a gente ouve você. Sempre vai ter aquele que, quando se depara com a verdade do Evangelho, ele vai dizer, não, agora eu não tenho condição, mais para frente, me interessei, mas mais para frente eu quero ver isso melhor. Mais para frente eu quero ver isso melhor. Quando eu for uma pessoa melhor, aí eu vou entrar na igreja. Meu irmão, não é assim. Não é assim. Essas decisões, elas não se adiam. Quando nós estamos diante do Cristo, do seu Evangelho, nós precisamos ter uma decisão positiva diante dele. Ele nos ajuda nas nossas incapacidades. O Espírito Santo nos ajuda a que nós possamos consertar as mazelas, os problemas. Não espere para ser perfeito para buscar caminhar diante do Senhor, porque a igreja, ela é cheia de pessoas que, humanamente falando, estão num processo de santificação. E como processo, isso me dá autoridade para dizer que existem coisas imperfeitas que precisam melhorar entre nós. Se um está mais avançado, outro está mais atrasado, não se preocupe. E você que se julga que está avançado demais no processo da santificação, a minha sugestão é, não ore com os braços para cima, para Deus não puxar você e levar. Porque é possível que o cara se ache a última biscoito do pacote. Eu não tenho ninguém mais santo do que eu. Já dançou aí, porque a humildade já pegou o beco. Aquele que é orgulhoso, ele tem condições de dizer, daqui eu sou o mais humilde que tem, não é? O orgulhoso, ele diz isso com facilidade tremenda. Então, irmão, ter cuidado. Agora, uma coisa é certa, aqueles que haverão de crer quando creem, a palavra de Deus nos diz claramente, são chamados filhos de Deus. O Espírito Santo sela essa pessoa. O Espírito Santo testifica ao espírito dela que ela é filha de Deus. Eu quero lembrar isso a cada um de nós. Lembrando a perspectiva evangelizadora desse texto. Só existe uma pessoa que pode levar qualquer um em segurança para junto do Pai, para o céu. Essa pessoa é Jesus. Hoje, ele é a ponte que nos liga ao Pai. Hoje, ele é o sacerdote, ele é o mediador. Mas haverá um momento em que ele será o juiz. Agarre-se a Jesus, confie em Jesus, ponha a sua fé no Senhor Jesus. Irmãos, de uma forma simples e prática, se nós sabemos que o nosso Deus é grande, pois Ele criou todas as coisas, se nós sabemos que o nosso Deus é bom, Ele tem criado, tem mantido, Ele tem provido, com dificuldade em muitas situações, é um fato, porque há uma batalha, não podemos negar, mas mesmo diante dessa batalha, Ele tem estado ao lado. Se nós entendemos que esse Deus, Ele é soberano, é Ele quem escreve a história. Se nós entendemos que esse Deus é gracioso, Ele é salvador, Ele é o juiz, que toda sorte de ansiedade caia por terra dos nossos corações. Que toda sorte de ansiedade caia por terra dos nossos corações. Por que é que eu estou dizendo isso, irmãos? Irmãos, quando a gente vai para os noticiários locais, seja de madrugada, de manhã,
ao meio-dia, de tarde ou de noite, as informações, elas trazem angústia para as pessoas. Parece que a gente está vivendo um momento agora, eu não sei se vocês já tiveram essa impressão, parece que a gente está como se fosse numa panela de pressão, e aquela válvulazinha que faz assim, ela está entupida, e a panela está fazendo assim. A forma como muitos comentaristas falam sobre a situação, irmãos, eu não estou negando a realidade, mas eu gostaria de dizer a cada um de nós, maior do que a realidade, maior do que a notícia ruim, maior do que este mundo, maior que os sistemas político, econômico, financeiro, maior que as leis, os legisladores, maior do que a corrupção que ainda tenta acabar com a nossa nação, maior do que tudo isso, continua sendo Deus. E mesmo que um doidão daquele, um quinjô, um bicho velho feio daquele, porque aquilo ali é trauma de infância, ele quer acabar o mundo todo em causa da feiura dele. Que esse vídeo não chegue lá, né? E ele não... Mesmo que ele acione as bombas atômicas que ele quer estourar, está a Coreia do Sul, juntamente com os Estados Unidos, fazendo teste. Não, a gente está só fazendo teste. Aí um bota uma bombinha para cá, outro bota uma bombinha para lá. Irmãos, na época da Guerra Fria, em 1982 a 86, com dois fenômenos chamados Glasnost e Perestroika, que mostrou a falibilidade dos sistemas econômicos comunistas do leste europeu. Foi-se evidenciado ali que nós, seres humanos, já construímos bombas atômicas o suficiente para destruir essa mesma terra 18 vezes. Mesmo que um doidão desse aí meta um dedo lá, eu creio num Deus que livra aqueles que são seus da morte. E essa convicção precisa estar afirmada em nosso coração. Porque se a gente prestar muita atenção às notícias que estão no nosso entorno, a gente vem para a igreja triste. A gente vive triste. Acorda triste. Acorda querendo saber, meu Deus, fulano foi preso? Não foi preso. Quem é que vai agora? Não sei quem caiu, não sei quem se levantou. Quem é que está na frente na pesquisa? Quem é que está atrás? Isso é angustiante. Isso é angustiante. E a gente, muitos colocam a esperança nesse tipo de coisa e ficam com o coração amarrado, angustiado o dia todo. O teu Deus é criador, Ele é grande, o teu Deus é provedor, Ele é bom. O teu Deus é soberano, Ele está no controle. O teu Deus é gracioso. No tempo certo você estará diante dEle. Que toda sorte de ansiedade e angústia das notícias ruins caiam por terra do nosso coração nessa noite, sabe? Que a gente possa ter uma perspectiva diferente. Uma perspectiva de enfrentar a vida de cabeça erguida, não com as tristezas da ansiedade ou a melancolia da ansiedade. Se vierem dificuldades, nós vamos enfrentar em nome de Jesus. Se vierem notícias ruins, tentando nos abalar, nos acabar, 1 João 3,19, maior é Deus do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Mesmo que recebamos diagnósticos terríveis que nos coloquem para baixo, se o diagnóstico foi feito por um médico humano, não foi assinado
pelo médico dos médicos, ainda há esperança. E enquanto houver esperança, nós vamos seguir de cabeça erguida, glorificando a Deus. Vamos encerrar, irmão, com uma oração. E nessa oração, irmãos, eu gostaria de que nós orássemos pela situação mundial e pela situação do país. Colocar diante do Senhor, o Senhor vai resolver. Acalma o seu coração, o Senhor vai resolver. O Senhor vai resolver. Ele sabe como é que isso vai resolver. É Ele quem conduz a história. Vamos orar. Pai eterno, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra lida, por essa porção da Tua palavra analisada, pelas características que o Senhor nos mostrou. Tu és o nosso Deus Criador, Tu és o nosso provedor, Tu és soberano sobre nossas vidas, Tu és o nosso juiz. Nós somos dependentes de Ti e do Teu poder. E neste sentido, nesta noite, em nosso coração, clamamos pela presença do Espírito Santo, a que retire dos nossos corações toda sorte de medo, ansiedade, caia por terra, em nome de Jesus. Angústia, pessoas que não estão conseguindo dormir, que em nome de Jesus hoje tenham a noite de sono tranquila, restauradora. Pai eterno, eu quero colocar a vida, a família de cada um de nós diante do Senhor, que nós possamos descansar no Senhor, mais dia ou menos dia, a economia brasileira haverá de ser restaurada. Nós cremos um Deus que, se a igreja verdadeiramente clamar, esse Deus restaurará. É o que diz 2 Crônicas 7. Meu Deus, meu Pai, colocamos a nossa nação nas Tuas mãos. Faça um pente fino nela. Meu Deus, meu Pai, e em nome de Jesus, estabelece, como diz a oração em Mateus, assim na terra como no céu. Pai eterno, Santo Deus poderoso, nós oramos pela nação brasileira, oramos no nome de Jesus, a igreja. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês.